olha, existem usuários, a Analice trabalha muito mais com isso do que eu, outras pessoas. O crack está em todas as camadas sociais. E o uso da droga, ela é multifatorial. Multifatorial. Então, dizer que são pessoas miseráveis e que usam como automedicação, eu discordo fortemente. Próximo. O droga para aliviar sofrimento, existe uma neurobiologia da dependência, novamente, é multifatorial, então, eu acho que isso é importante registrar. Terceiro, ou décimo, sei lá, a história do tabaco. Até os anos 60, vários estudos correlacionais falavam que não existia câncer do pulmão com o tabaco. E o número de estudos, na época, era gigantescamente maior do que em relação à maconha. Até a década de 80, discutia-se, inclusive naquele filme Informante, se causava ou não câncer de pulmão. Hoje a história está aí, está pronta. Então, a minha sugestão, professor, faça um estudo de neuroimagem, faça um estudo em relação à esquizofrenia, faça um estudo longitudinal, apresente. Se os dados forem contraditórios com toda essa literatura que está sendo descrita, eu mudo minha ideia e não uso e prego que seja liberada plenamente em relação à sua colocação. Eu, por exemplo, questionei, tem uma carta que vai sair em relação ao estudo de neuroimagem que foi colocado há 3 semanas, que eu falei na Câmara dos Deputados, que usuários ocasionais levavam a alterações estruturais do cérebro. Esse estudo eu fui ler profundamente e vi erros, equívocos imensos. E eu estou mandando uma carta para esses autores reclamando que o desenho está errado. Então, por favor, professor, e o grupo de... Professor, o tempo encerrado. Muito obrigado, professor, pela mesa. Obrigado, professor Cristóvão Buarque, pela pergunta. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. No final, o senhor terá direito a novos esclarecimentos. Agora, a doutora Analice de Paula, tendo em vista que ela vai ter que pegar o avião daqui a pouco, me pediu prioridade para falar. Tem a palavra, Vossa Senhoria. 5 minutos com mais 2 de tolerância. Eu peço desculpas eu peço desculpas ao Renato. Eu realmente vou ter que interromper, porque eu vou ter que sair em 2 minutos. Eu passo até parte do meu tempo aos colegas que assim desejarem falar. Respondendo aqui ao Buarque, eu preciso, antes de tudo, colocar essa questão do crack, tá? Assim, eu sou diretora de uma clínica de classe alta no Rio de Janeiro. 25% das pessoas que estão internadas lá são dependentes de crack. Então, é verdade que o uso de crack, a dependência de crack, não é uma exclusividade da classe baixa. Tá? Só para esclarecer, eu acho que não estou falando nenhuma novidade aqui. Respondendo às suas perguntas, senador, eu acho que é importante a gente diferenciar a descriminalização, que é o objeto dessa audiência, de legalização. São 2 coisas totalmente diferentes e eu acho que estão se misturando aqui. Se a descriminalização aumentaria dependência de drogas, mais uma vez, eu digo que a gente tem muito pouco dado em relação às demais drogas, mas em relação à maconha, a gente tem algum dado. Não é conclusivo. Se descriminalizar, aumenta consumo, muito menos dependência. Não é conclusivo. A gente não sabe se vai aumentar ou não. Há, isso sim, alguns indícios de que a legalização possa vir a aumentar efetivamente a dependência. Também são estudos que podem ser questionáveis, mas há, sim, nesse sentido da legalização. Se a descriminalização diminui violência, eu acho que quando se fala aqui sobre descriminalização diminui violência, está se falando sobre tirar das mãos do tráfico o comércio da maconha, e isso reduziria a violência. Só que a descriminalização não faz isso. Descriminalizar é só não levar um usuário à cadeia. Isso pode diminuir criminalidade, porque, obviamente, vai diminuir a criminalidade porque o usuário não será mais criminoso. Nesse sentido, sim. Agora, que a descriminalização vai reduzir violência, não há tanta evidência, a menos que se olhe a violência ao indivíduo
como o fato do encarceramento como uma violência. É isso que eu queria dizer ao senador. Obrigada. Eu vou me desculpar que eu vou ter que me ausentar. Eu estou super chateada com isso, mas, enfim. Obrigada. E nós também. Boa viagem, professora. A professora Beatriz Vargas me pediu também prioridade. Sabe que as mulheres mandam nesta comissão. Professora Beatriz, com a palavra. Com a devida vênia aí do professor Renato. Renato, eu vou te passar a palavra rapidamente. Não vou abusar do tempo. Vou tentar me ater a esses poucos minutos. Foi o que eu tentei desde o começo, né? Eu acho que desde a primeira fala, eu busquei e acho que consegui falar, até por respeito aos demais colegas, falar dentro daquele tempo que me foi concedido e me policiei, me vigiei muito em relação a esse tempo. Bom, eu gostaria, então, de, ao ter a palavra de volta, fazer alguns destaques aqui que eu acho importantes. Eu não falo como autoridade. Eu não sou autoridade, não sou agente da lei. Enfim, também não vou falar, e não sou, da área médica, da área da biologia, da neurociências. O lugar de onde eu falo é um lugar da universidade, da pesquisa acadêmica sociológica, aliada à pesquisa jurídica, que é o direito aplicado. Eu gostaria de fazer um apelo aos cientistas, aqui muito bem representados pelo professor Kripa, claro, também pelo meu colega de universidade, professor Renato Malcher, mas me parece que a sensibilidade que talvez o professor Renato tenha demonstrado aqui já para responder algumas questões que passam pela resposta da ciência pode estar faltando em outros cientistas, e eu faço um apelo a essa sensibilidade. Eu gostaria de dizer o seguinte: o tempo da ciência é um tempo muito mais longo, é um tempo muito mais livre, vamos dizer assim. O caminho da pesquisa, os debates científicos, no sentido de uma ciência mais dura, de uma ciência natural, vamos dizer assim, ele é maior, ele é um tempo mais longo. O próprio Kripa mencionou aqui que agora, só há pouco tempo, é que se veio a saber dos males que o tabaco provocam, né, à saúde da pessoa. O tempo da política e o tempo do direito, principalmente considerando a realidade que nós vivenciamos hoje, não é tão grande assim. Nós temos... Se a cannabis gera ou não gera dependência, se a cannabis produz ou não produz esquizofrenia, quando nós estamos vendo, e eu faço pesquisa e respondi conclusivamente a essas perguntas, estão gerando sofrimento numa população, sobretudo uma população jovem, uma população socialmente excluída, que está sendo presa ou morta em nome dessa política fracassada de criminalização. Então, nós queremos pedir isso. Por favor, cientistas, tentem pensar. Vocês não necessariamente precisam chamar o Capitão Nascimento para resolver isso. Tentem pensar numa forma, em outras maneiras menos duras, mais sensíveis à nossa própria realidade, de resolver um problema que, se é de fato um problema de saúde pública, nada tem a ver com o direito penal, e nesse ponto eu concordo com a fala do juiz, que muito bem, José Henrique, né? Enfim, só lembrar isso. Nós temos, quer dizer, que enquanto nós não temos, eu vou tentar ser o máximo fiel possível à fala da psiquiatra, não é conclusivo se a descriminalização aumenta ou reduz o consumo
ou a dependência, não é conclusivo. O que é nós vamos esperar, enquanto não concluímos se é ou não, se aumenta ou não, o que faremos? Continuaremos a deixar que algumas pessoas paguem o pato por essa nossa inconclusão? Qual é o medo que temos de testar uma outra forma de lidar com esse problema? Por que negar, então, por que negar experimentar diante da sua inconclusão, né? Há pesquisas que são inconclusivas, outras não, mas diante dessa inconclusão, forma mais sensível. Enfim, já acabou o tempo, não é? Eu queria agradecer. Perfeito. Vou passar, então, a palavra. Eu também pedi para falar antes, porque também vou precisar me ausentar, mas agradeço essa oportunidade. Vou passar a palavra aos colegas aqui, professor Renato, talvez. Professor Renato Malcher Lopes. Alô. Próximo, agradeço, professora Beatriz. Alô? Bom, eu vou tentar usar esse tempo para, ao máximo, corrigir e pedir desculpa ao doutor Cripa por acho que um erro meu de expressão que fez ele ter uma interpretação completamente distante da realidade sobre a qual é inquestionável a qualidade do trabalho que ele produz. Quando eu falei de erro de interpretação, eu falei do erro de interpretação dos autores dos artigos que o senhor citou. E quando eu falei que eu li o artigo, desculpa, ficou confuso mesmo, eu falei que eu li o seu artigo do Estadão, no qual o senhor cita o artigo sobre o QI, não é isso? E a imagem, inclusive aquele que você mesmo criticou. Então, de forma nenhuma eu critiquei nenhum de seus artigos. Eu critiquei o artigo que você citou no artigo do Estadão. Por favor, me desculpa. E, enfim, não, de forma nenhuma existe nada que questione a qualidade referência internacional dos seus trabalhos. Peço desculpa pelo mal-entendido, eu estava me referindo ao artigo que ele mesmo disse que acabou escrevendo para criticar, e ao artigo... E mais uma vez, eu disse que há duas hipóteses, uma sobre que a maconha pode causar esquizofrenia e a outra de que haja uma comorbidade, certo? Então, existem vários artigos que mostram que o aumento no uso da população não aumenta a incidência de esquizofrenia. Se existe um artigo novo, mostra que há uma controvérsia nessa questão. Agora, existe um outro artigo interessante aqui que foi publicado esse ano no Schizophrenia Research, que mostrou a importância do histórico familiar para essa relação entre o uso de maconha e esquizofrenia. Mas, a despeito disso, o importante é que a gente achar o que há em comum. O que há em comum é que nós estamos preocupados com o uso e o abuso de maconha entre adolescentes de uma maneira geral e, sobretudo, em relação àqueles que têm alguma predisposição à esquizofrenia. E, de uma maneira geral, a gente sabe que um dos grandes fatores desencadeantes do surto em relação à maconha é justamente o efeito ansiogênico do THC. Então, é importante, né, lidar com a questão dos níveis de THC. Eu fiquei muito sem graça, realmente, com essa circunstância com o Dr. Kripa, porque no início do nosso encontro aqui, eu achei que a gente ia ter uma colaboração científica e ele acabou ficando ofendido por um motivo de uma má comunicação da minha parte. Eu peço desculpa e reafirmo que não questionei de maneira nenhuma nenhum dado e nenhuma conclusão dos seus artigos do seu grupo, mas questionei o artigo que você citou e que você também concorda que não é um artigo bom. É isso que acho que é importante a gente deixar claro e, de qualquer forma, desculpa pelo constrangimento do mal-entendido. Eu queria novamente deixar claro que o caso zero de uso medicinal de canabinoides no país, ele se deve ao grupo de Ribeirão Preto que fez os laudos de segurança, os laudos de neurogenéticos e acompanhamos essa paciente. Ou seja,
Eu acho que isso é deixar muito claro o papel nosso, da sociedade, o nosso compromisso. A gente não iria tomar uma medida nesse porte sem responsabilidade. Agora, aceito as desculpas do professor e obrigado. Vamos tentar a colaboração. Em ter ofendido o senhor. Obrigado. Acho que o mais importante que eu falei agora foi isso, foi conseguir resolver esse mal-entendido. Em relação às inquietações do professor Cristóvão, acho que pessoas mais entendidas do ponto de vista epidemiológico já colocaram aqui a incógnita que existe sobre a possibilidade de aumento de uso, a possibilidade de aumento de dependência. Mas, de uma maneira geral, eu creio que lidar com o problema... e também eu não falei que o uso de crack é exclusivo de miseráveis, eu só citei um exemplo, né, de uma circunstância. Mas eu creio que lidar com o problema da dependência é uma coisa completamente diferente da alçada do Código Penal. É uma coisa que tem que ser vista do ponto de vista médico. É isso. Agora vamos dar a palavra ao doutor juiz de Direito, José Henrique Torres. Bem, eu vou usar a palavra para contar que a semana passada passei muito mal. Passei muito mal e fui ao médico. E o médico me receitou um remédio. Eu voltei para casa e tomei o remédio. O remédio não me curou, continuou fazendo mal. E eu comecei a piorar. Eu voltei para o médico, ele aumentou a dose. Eu piorei e não resolvia. Até um dia que o médico chegou e disse: eu vou parar com esse remédio e arrumar outro. A criminalização, por favor, a criminalização, nós sabemos, ela não tem nada a ver com saúde. A criminalização das drogas não tem nada a ver com saúde, nada a ver com saúde particular, nada a ver com saúde pública. A criminalização das drogas é uma questão de política, é uma questão de poder, é questão de dominação, de controle social e, principalmente, é uma questão de criminalização de pobreza. É isso que é a criminalização das drogas. O exemplo foi dado aqui. Não, o crack é utilizado por ricos e pobres. É verdade, só que o rico vai para a clínica. E o pobre toma borracha da polícia, expulso da praça onde ele mora, e etc. e tal. É a mesma coisa do aborto. Todas as mulheres praticam aborto, só que a mulher rica pratica aborto em clínicas com toda segurança. E a pobre morre ou sofre sequelas. E o nosso problema é social, é essencialmente social, é econômico, é distribuição de riquezas. O problema é muito maior do que o desafio é muito maior. Se a droga faz mal, se causa uma doença e não causa outra, se causa dependência, isso é um problema da saúde. A saúde tem que enfrentar o que o sistema criminal tem que ser metido nesse meio para resolver um problema que ele não sabe resolver, que não consegue resolver, que não está resolvendo. É um problema de saúde? Resolvamos o problema de saúde. Deixemos que os doutores aqui se debatam e encontrem soluções no âmbito da saúde. Senador, não é a criminalização das drogas que é um fracasso. A criminalização é um fracasso. Uma sociedade, ela só se civiliza na medida que ela se afasta do processo de criminalização. A criminalização é uma solução a mais que o Estado encontra para algum problema que ele quer resolver. Ora, e que solução é essa? É a pior solução, é a última solução. Toda vez que o Estado resolve criminalizar uma conduta, ele reconhece que fracassou. A sociedade que criminaliza é uma sociedade fracassada. Porque se nós conseguimos encontrar soluções fora do sistema criminal, nós não precisamos criminalizar nada. Vossa Excelência me pergunta se vai acabar com a violência, a descriminalização, e eu respondo com toda a convicção de tudo aquilo que eu tenho aprendido com isso. Sim, eu não tenho dúvida nenhuma em responder para Vossa Excelência. Toda a violência causada pela criminalização vai acabar com a descriminalização, não há dúvida nenhuma. Agora, restarão os problemas sociais, mas são problemas sociais. O homicídio, como é que nós acabamos com o crime de homicídio, senhores senadores? Descriminalizando o homicídio. Pronto, não tem mais crime de homicídio. É muito simples. Ué, mas aí as pessoas continuam matando, mas é outro problema. E quem mata? O crime de homicídio. Eu sou juiz de uma vara do júri, presidi 1.500 júris na minha vida, eu posso dizer... Todos os réus da minha vara, 99,9% são pobres, esgualepados, malnutridos, sem saúde, sem educação. Como é que acaba o homicídio nesse país, senhor senador? Acaba com a pobreza. Se couber um projeto para acabar com a pobreza, os senhores façam um projeto. Acabou a pobreza, acabou a miséria.
distribua riqueza, vamos distribuir saúde, educação, que nós vamos acabar com essa criminalidade. Não vamos acabar com a criminalidade do colorinho branco, a colorinha dourada, etc. e tal, que esse é um outro assunto. Portanto, eu só encerro pedindo que, e é importante que se diga isso, e os senhores senadores, eu conheço a história de vossas excelências, dos 2 senadores que me honram muito, eu fico até emocionado em poder estar falando para vossas excelências e para o senador Valadares, que me deu essa honra de me convidar para hoje estar aqui. Nós precisamos desmistificar o sistema penal. Precisamos sair desse redemoinho de que nos fala o Guimarães Rosa, né? O diabo está no redemoinho, e esse redemoinho está nos atraindo para isso. Nós precisamos nos libertar disso. Os problemas sociais não serão resolvidos jamais com o sistema criminal, que é um sistema excludente, violento, que só piora as coisas. Ou seja, nós não sabemos o que fazer, nós somos fracassados, por isso nós invocamos o sistema penal. Obrigado, me desculpe pela... Agradeço. Professora Maria Lúcia Caran, representante da LIP. Bom, IP Brasil. Em primeiro lugar, eu acho, senador, não se deve tratar maconha de forma diferente das outras drogas. E quando o senhor pergunta se legalizar a maconha abriria caminho para outras drogas. Primeiro, que tratar a maconha diferentemente das outras drogas é reproduzir a ideia da proibição, que hoje trata o álcool, o tabaco, enfim, a cafeína de uma forma e discriminatoriamente trata a maconha, a cocaína e a heroína de outra forma, né? Não existem drogas boas ou mais. Todas essas substâncias são substâncias que podem, sim, causar riscos à saúde, né? E o que é fundamental é a forma como as pessoas se relacionam com essas substâncias e, de qualquer maneira, ainda que se considerem que há drogas mais leves e drogas mais pesadas, é importante ter claro que quanto mais pesada, quanto mais perigosa uma droga, mais importante é a legalização. Porque é preciso trazer à luz esses comportamentos relacionados a essas substâncias, de modo que se possa efetivamente regular e controlar essas atividades de forma racional. A questão de se legalizar, se aumentaria ou não o consumo, é difícil de saber, né? Enfim, até porque não são leis que determinam as formas de consumo e, consequentemente, as formas de dependência, né? Só a prepotência dos juristas é que faz as pessoas acreditarem que leis podem mudar efetivamente os comportamentos sociais, isso não é verdade, né? Então, nós não sabemos efetivamente se aumentaria ou não o número a quantidade de consumidores e, portanto, a quantidade de dependentes. Mas o que nós realmente podemos ter certeza, como o doutor Zé Henrique falou, é que a legalização efetivamente porá fim, não é reduzir a violência, não, porá fim a violência que cerca hoje as atividades de produção e comércio dessas substâncias proibidas. Como eu mostrei na minha fala, quer dizer, isso aconteceu com o álcool, quer dizer, basta pensar na época do Al Capone, com álcool ilegal nos Estados Unidos, como era a produção e o comércio de álcool, e basta pensar no que é o álcool hoje, que não há violência em torno da produção e do comércio dessa substância, que é uma droga igual a qualquer outra, né? Porque qual é um mínimo de raciocínio lógico? Porque na produção e no comércio de álcool não há violência e porque na produção de maconha e cocaína há violência, né? É evidente que essa violência é causada pela proibição. Essa única diferença está na proibição. E, finalmente, eu gostaria de responder a sua pergunta sobre a questão moral. Quer dizer, em primeiro lugar, tendo claro que não se pode confundir direito e moral, quer dizer, né, um Estado democrático jamais poderia criminalizar uma conduta para impor uma determinada moral, né, porque porque o Estado entenderia que usar cocaína ou maconha seria algo imoral, isso jamais poderia servir de fundamento num Estado democrático,
né, para a criminalização de qualquer conduta. Já, enfim, desde do iluminismo já se percebeu que não se pode confundir direito e moral. Mas, se queremos falar em torno de moral, né, me parece que ofende muito mais a moral, né, uma política que provoca mortes, que provoca violência, que provoca o encarceramento massivo, né, que acaba causando mais danos à saúde do que as próprias substâncias que essa política pretende eliminar. Né? Isso ofende muito mais a moral se pretender evitar que determinadas pessoas usem da sua liberdade para consumir determinadas substâncias, para isso matando e prendendo. É isso que efetivamente se precisa pensar, que essa política de proibição, essa política de guerra às drogas, além de violar, né, diversos princípios constitucionais inscritos também nas declarações internacionais de direitos, além de ser completamente irracional, é uma política também profundamente imoral, porque é uma política que provoca mortes, violência, encarceramento, violação de direitos fundamentais. Sou a diretora da LIP. É uma instituição de caráter internacional. Ela atua com mais de 50 mil membros e apoiadores, policiais, promotores, juízes, agentes penitenciários e militares em todo o mundo. Os membros e apoiadores da LIP, em cerca de 80 países, têm contribuído decisivamente para o movimento antiproibicionista, já tendo feito mais de 6.000 apresentações em grupos cívicos, universidades, em audiências públicas, na imprensa e perante outras audiências. A presença de uma organização como a LIP no Brasil fortalece a necessária e urgente mobilização para compreender, por fim, aos inúmeros danos provocados pela particular guerra às drogas. Antes de encerrar esta sessão, eu darei a palavra ao senador Suplicy, que teve que se ausentar por um momento, a fim de exercer suas atividades em outra comissão, na Comissão de Assuntos Econômicos, onde, inclusive, ele teve um momento de presidir a sessão. Com a palavra, Vossa Excelência. 5 minutos está bom para Vossa Excelência? Vossa Excelência, que é sintético, não é? E que sabe resumir suas palavras. 5 minutos está bom, senador? Presidente, senador Antônio Carlos Valadares, quero cumprimentá-lo como, inclusive, relator do PLC 37 de 2013 e sobre e por ter sugerido a audiência pública sobre a descriminalização, tema que também é objeto do relator, senador Cristóvão Buarque. Eu acho que a contribuição de todos os depoentes, eu quero cumprimentá-las, desde a professora Beatriz Vargas Ramos, a Analice de Paula Gigliotti, a senhora Maria Lúcia Caran, o professor José Alexandre de Souza Cripa, ao juiz José Henrique Rodrigues Torres, e também, infelizmente, não pude ouvir o senhor Renato Malcher Lopes. Não, o Renato não pude ouvir, a não ser essa última exposição, mas também ao senhor Ubiratã Ângelo, que da Viva Rio, infelizmente, eu perdi a sua exposição. Do juiz José Henrique Torres eu ouvi uma boa parte, mas, de fato, precisei sair. Nas últimas 2 semanas, presidente Antônio Carlos Valadares, eu ouvi o apelo de 2 mães que me procuraram. A primeira, porque o seu filho de 19 anos, estudante de arquitetura, havia sido achado pela polícia
no seu automóvel, ao abastecer o carro, ele estava com um pacote de alguma substância de drogas, acabou sendo detido, precisou ser, depois de alguns dias na detenção, ali na região de Barueri, Carapicuíba, acabou tendo um problema sério de pneumonia, me iniciou uma tuberculose já na terceira semana precisou ser internado na UTI do hospital, a senhora mãe contou a história dele. Eu, inclusive, sugeri a ela que escrevesse uma carta ao juiz, depois à juíza, que felizmente compreendeu a situação do rapaz e pôde decidir pela liberação dele até para o tratamento de saúde e um possível entendimento, uma possível orientação bastante positiva para tentar se recuperar da situação que se envolveu, inclusive porque eu havia perdido o pai recentemente, estava um pouco afetado emocionalmente, coisas que ocorrem com um adolescente. E neste final de semana, outra mãe veio a mim, me procurou, porque o seu filho de 22 anos havia sido detido por também utilização de maconha ou crack, agora nem me lembro bem, mas estava lá já há algum tempo, e ela me fez um apelo de como nós pudéssemos aqui procurar para situações como essas, de verificar como é que poderíamos, ao invés de simplesmente mandar para a detenção, superlotando ainda mais o sistema penitenciário brasileiro, podermos ampliar as oportunidades de orientação, de pena alternativa, de pena restritiva de direitos, mas que significasse a possibilidade a melhor possível para a recuperação desses rapazes com a devida orientação e tudo. Então, eu acho que tudo que aqui foi expresso pelos senhores e senhoras depoentes são mais na linha de... Eu estou cada vez mais propenso a caminhar na direção daquilo que é uma nova forma de ver as coisas, a exemplo do que o presidente José Mujica, Pepe Mujica, tem feito. Aliás, se tiver o telefone dele, até vou ligar, porque hoje é aniversário dele. Então, mas eu queria lhes transmitir, eu aprendi muito com os senhores e as senhoras. Tem ao juiz doutor José Henrique Torres, queria falar que na hora que ele mencionou a erradicação da pobreza, claro, pobreza sempre alguns serão mais pobres do que outros, mas erradicar a pobreza extrema e a pobreza absoluta, que é o objetivo maior da presidenta Dilma, nós precisamos fazer, sim, com as boas oportunidades de educação, conforme o senador Cristóvão Buarque sempre coloca, os bons serviços públicos, mas também eu quero lhes dar, se houver oportunidade de eu pegar daqui a instantes, o livro sobre a renda básica de cidadania. O direito de toda e qualquer pessoa, não importa a origem, raça, sexo, idade e condição civil ou socioeconômica, incondicionalmente, todos têm que ter o direito de receber uma renda que, com o progresso do país, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. Eu não sei se o senhor, como conhecedor das leis, sabe que o Congresso Nacional já aprovou esta lei
mas diz a lei que ela será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, se iniciando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, até que um dia será implementada para, se fosse hoje, os 201 milhões de brasileiros e brasileiras, inclusive os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais. Eu gostaria de lhe dar um exemplar do meu livro. Se achar bom, pode escrever a presidenta Dilma, que é uma boa ideia, está na hora de aplicar, ela pode fazê-lo. Basta preparar a nação para isso. Cumpriu os 5 minutos, acredite-se. 7 minutos, mas agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado. Sua contribuição presidente. foi enorme. Antes de encerrar definitivamente essa sessão, sempre é de bom alvitre concedermos a palavra àqueles que, convidados, desejam se pronunciarem. Então, está concedido o tempo de 2 minutos para que qualquer um dos presentes a esta mesa possa se pronunciar nas suas despedidas. Eu gostaria apenas de deixar registrado que eu, bem como a juíza Maria Lúcia, fazemos parte de uma associação que se chama Associação Juízes para a Democracia, e eu os convido a conhecerem essa associação. Trata-se de uma associação que não é corporativa, é uma associação que tem por finalidade lutar pelos princípios democráticos, pelos direitos humanos, enfim. É interessante eu dizer que eu acredito, pelo menos eu não conheço outra, mas eu acredito que seja a única associação que não faz nada pelos seus associados, mas trabalha exclusivamente para o bem da democracia, os direitos humanos, etc. Agradeço mais uma vez imensamente essa oportunidade e lembro, aliás, não precisa lembrar, eu lembro aos demais, mas o senador Suplicy se referiu à erradicação da pobreza e nós não podemos esquecer que consta da nossa Constituição como meta, como objetivo constitucional, a erradicação da pobreza. Portanto, erradicar a pobreza é cumprir a Constituição. Agradeço, doutor José Henrique. Doutor José Alexandre de Souza Cripa, para as suas despedidas. Bom, para as minhas considerações finais, eu primeiro queria novamente agradecer aos senadores e especialmente ao senador Valadares pelo convite. Reforçar que a minha proposta é de ampliar a informação do que é sabido atualmente, isso, acesso a toda a população, do que é sabido cientificamente a toda a população, garantir tratamento adequado e prevenção, isso é constitucional também, para as pessoas que tenham dependência a qualquer droga, inclusive a maconha, que haja um esforço por essa casa e por todos pela liberação dos canabinoides. Se inclui, inclusive, o THC, o Marinol, o Sativex, que eu falei aqui. Muitas pessoas podem se beneficiar dessa substância. Eu, saindo daqui às 2h30, eu tenho uma reunião na Anvisa, tentando lutar. Eu estou em vários campos de frente, tentando trabalhar em relação a isso. Depois eu vou tentar me encontrar com o juiz. No domingo ele vai estar em Ribeirão Preto, especialmente ver o que seria possível em termos coletivos nesse sentido. E a minha proposta, como eu falei claramente aqui, é ampliar o debate de forma democrática, em que todas as pessoas possam se expressar em todos os espectros, e com toda a sociedade. Acho que essa é uma decisão que cabe a toda a sociedade legalizar, liberar, e é óbvio que um adolescente que seja pego com cigarro de maconha, ele não deve ser preso de forma alguma, isso fica muito claro. Muito obrigado a todos, obrigado aos colegas da mesa e aos senadores. É isso que eu tinha para falar. Obrigado. A professora Maria Lúcia Caram.
Bom, agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui falando em nome da LIP, da Law Enforcement Against Prohibition, né, que, como o senador gentilmente leu, e nós traduzimos como agentes da lei contra a proibição, e reafirmando, né, que é preciso legalizar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas, porque é a proibição que é a verdadeira causa dos maiores danos associados às drogas, é a proibição que causa violência, é a proibição que entrega o mercado a agentes que agem na ilegalidade, que, portanto, agem sem qualquer controle e, assim, causando maiores riscos à saúde, é a proibição que provoca, né, muito maiores danos do que essas substâncias que estão sendo proibidas. É a proibição que causa violações a direitos fundamentais, né, é a proibição que acirra as discriminações, né, como aqui se disse, todas as pessoas de todas as classes sociais usam drogas e, além disso, todas as pessoas de todas as classes sociais não só usam drogas, como também vendem drogas. Não são só os traficantes do varejo das favelas que vendem drogas. Então, mas são esses que são os identificados como traficantes, são esses que são presos, são esses que são mortos e todos aqueles que a eles se assemelham. Então, legalizar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas é fundamental também para evitar as discriminações e as opressões que são resultado dessa sociedade desigual em que nós vivemos. Professor Renato Malcher Lopes. Alô. Bom, eu queria, enfim, ratificar que, em geral, do ponto de vista das preocupações em relação ao uso de adolescentes e o risco que pessoas com tendência à esquizofrenia têm de usar maconha, eu concordo plenamente com o Dr. Kripa. Mais uma vez, eu queria esclarecer que, quando eu falei de problema de interpretação, eu falei de alguns artigos que ele citou e acabou, assim, inconscientemente, eu veiculei também um artigo que ele citou no artigo que ele escreveu para o Estadão, que ele não mencionou aqui, mas ficou embutido na minha memória, então acabou que ele esclareceu que também concorda que o artigo em questão tem muitos problemas. De uma maneira geral, também concordo com ele em relação ao potencial brasileiro para o desenvolvimento da produção dos canabinoides. Talvez eu veja, inclusive, um grande potencial para o desenvolvimento de várias plantas diferentes, com combinações diferentes e, portanto, possibilidades de produções de óleos diferentes com funções terapêuticas diferenciadas. Eu creio que, com relação aos problemas do abuso, uma ideia que me parece importante, que me parece que lida com a questão é a regulamentação do conteúdo dos canabinoides, de maneira que pessoas adultas possam conhecê-lo e que essa regulamentação impeça o uso por adolescentes, a não ser que seja um uso feito de maneira assistida por uma prescrição médica num contexto controlado. Antes de encerrar esta audiência pública, eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes que aqui compareceram e prestigiaram o Senado Federal, a exemplo da médica psiquiatra representando aqui a Associação Brasileira de Psiquiatria, Analice de Paula Gigliotti, Beatriz Vargas Ramos, professora da Universidade de Brasília, professor José Alexandre de Souza Kripa, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o doutor José Henrique Torres, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, Maria Lúcia Caran, diretora da LIP Brasil, o professor neurocientista Renato Malcher Lopes e o coronel Biratã Ângelo, pela contribuição que deram ao debate sobre assunto tão relevante.
de natureza social que constitui hoje um dos centros de debate e de preocupação da sociedade brasileira. Foi realmente uma audiência pública que redundou, sem dúvida alguma, em benefícios para essa relatoria. Certamente que algumas informações e dados que aqui foram trazidos serão levados em consideração no nosso relatório. Também uma contribuição ao senador Cristóvão Buarque, que é relator da regulação do uso da cannabis, e o aprofundamento das questões, como o uso de substâncias químicas para a cura de doenças, a preocupação com as prisões que são abarrotadas a cada dia em nosso país. Já são mais de 550 mil presos, e em grande parte em decorrência de prisões desnecessárias que poderiam ser substituídas por outros meios, inclusive pelo tratamento adequado do ponto de vista psiquiátrico, médico, enfim. Acho que as drogas são, antes de tudo, como nós dissemos no nosso relatório, um problema de saúde pública que precisa ser resolvido pelas autoridades. Maiores recursos para as clínicas públicas, compreensão para o funcionamento das privadas, maior vigilância e controle sobre o tráfico de drogas, enfim, são atitudes de um Estado democrático que procura zelar pelo futuro da nossa juventude, por aqueles que, ingressando no uso das drogas, poderão ser recuperados, reinseridos no meio social e prestarem relevantes serviços à nossa sociedade. Para isso, a compreensão precisa prevalecer. O desejo de prender a qualquer custo, de aprisionar as pessoas, neste momento em que o Brasil avança em muitos pontos, inclusive no combate à miséria e à pobreza, precisa encontrar meios alternativos para resolver essa questão tão grave que é do uso das drogas, separando o traficante, que traz tantos malefícios, que transforma as drogas num instrumento para enriquecimento, para empresas ilegais, a separação entre o traficante, o usuário e o dependente, porque fazendo esta diferenciação, naturalmente que iremos reduzir, sem dúvida alguma, o uso da cadeia para resolver problemas sociais. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Senador, muito obrigado. Viu?